Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir com o nosso estudo sobre o assunto do batismo, por meio do livro de Bruce Anstey, Definições Doutrinais. E para a gente apenas relembrar o que a gente já viu rapidamente, nós vimos que o batismo, batizar, significa colocar em e implica imersão. E aí, com base nesse significado, nós vimos os diferentes tipos de batismos. A gente viu esse primeiro aí, o batismo de Israel a Moisés, que no caso foi como fala o texto aí, né, foi uma identificação formal de Israel com Moisés, seu líder, que os levou a uma esfera de privilégio com Deus. Tem esse segundo ponto, que é o batismo de arrependimento de João Batista, que foi um batismo em água que desassociou o remanescente judeu crente e arrependido do corpo nacional de judeus que não viram necessidade disso. E foi o batismo ao qual o Senhor Jesus se batizou para se identificar com esses judeus que também se batizaram por meio desse batismo de João Batista. O terceiro ponto é o batismo de Cristo nos sofrimentos do martírio e morte, ao qual ele disse que os seus discípulos também iriam padecer, iriam ter esse batismo também, porque envolve o sofrimento e perseguição até a morte. O quarto ponto foi o batismo de Cristo nos sofrimentos da expiação e morte, que aí já é um batismo específico que apenas o Senhor Jesus passou, porque foi uma imersão aí quando ele foi feito sacrifício pelo pecado, quando ele foi colocado nessa situação. Aí, no caso, só o Senhor Jesus poderia passar por isso, e ele passou com vitória. O quinto ponto que a gente viu também na reunião passada, e a gente fez até uma live com muito mais tempo, né, abordando sobre o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, que refere-se à vinda do Espírito no Pentecostes para habitar nos crentes, que está em Atos 2, essa passagem, pelo qual eles foram ligados a Cristo, a cabeça no céu, como membros de seu corpo. Então, a gente viu até esse quinto ponto. Então, hoje nós daremos prosseguimento no sexto ponto, que é o batismo com fogo. Aí tem duas referências, né, que é Mateus 3:11 e 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, que a gente pode ver, dar como introdução. Mateus 3:11 fala do João Batista. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A outra referência é 2 Tessalonicenses 1:8. Vamos ler mais acima, dá um pouco. Onde é que está o parágrafo? Vamos ver onde começa o parágrafo da passagem. Ali, verso 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, essas duas referências é o que remete ao batismo com fogo. Esse é um batismo no julgamento punitivo, do qual o fogo é uma figura, no qual o Senhor mergulhará a profissão cristã sem vida no tempo de sua aparição. Que tem a ver com essa segunda passagem que a gente leu, de 2 Tessalonicenses. Então, lembrando aos irmãos como... Opa, pode falar, irmão. A gente tem lido na Assembleia aqui em Salvador, a Epístola aos Hebreus, aí eu lembrei dessa passagem aqui em Hebreus, Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27. Aí está falando sobre o batismo com fogo, né? Que será, acontecerá quando o Senhor Jesus vier na sua vinda para reinar aqui. E a própria, vamos dizer assim, a própria tribulação ali, aquele período de tribulação, é um período onde Deus vai estar derramando sua ira, né? Sobre este mundo aqui, sobre aqueles que não receberam, né? O amor de Deus. E os que são apenas professos, né? Os cristãos que são apenas professos, que com ele participaram, ou participam hoje ainda, né? Mas lá no futuro, né? Participaram, porque a igreja já vai ter sido arrebatada, aí vai ficar somente aqueles professos, aquela igreja falsa, né? Vamos dizer assim. Aqueles que participaram das maravilhas do Senhor, né, dos dons do Espírito, de todas essas benesses que aqueles que participam das coisas do Senhor na Assembleia, né, com os irmãos, têm desfrutado, mesmo não sendo um cristão verdadeiro, e aí só o Senhor que conhece quais são, né, mas participou. E aí nesses dois versículos, fala assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Esse fogo aí, né? E ardor de fogo. Esse batismo aí com fogo aí que o Senhor vai trazer. Então, esse fogo aí, né, está nos falando de juízo, e da ira de Deus sendo derramada. E essa carta aí aos Hebreus, ela é escrita principalmente aos Hebreus, né, aqueles cristãos judeus que se tornaram cristãos, e Paulo chama a atenção deles para eles não recuarem na fé, né, porque Paulo sabia que entre aqueles ali que se converteram, existiam alguns que não eram verdadeiros, né? Muitos até estavam abandonando a fé cristã e voltando para a, a religião judaica ali, na religião de Israel, apostatando da fé cristã e voltando para aquela religião, a religião dos judeus. E por conta disso, aí ele fala isso aí, né?
Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Então, Paulo está falando aí para esses cristãos judeus que vieram da religião judaica, né, do povo judeu ali, mas a gente faz uma aplicação hoje, como está para todos os cristãos, porque até mesmo nesses textos que foram lidos aí em Tessalonicenses, está nos falando exatamente de quê? De que quando o Senhor Jesus vier e levar a sua igreja, que é formada por todos os cristãos verdadeiros, independente de onde eles estejam, se é aqui entre os irmãos reunidos ao nome do Senhor Jesus, se é lá na Católica, se é na Universal, se é onde quer que for, qualquer denominação ou grupo, onde tem um cristão verdadeiro, aquele que creu realmente no Senhor Jesus Cristo, né, esse, na vinda, no arrebatamento, vai levar e vai estar com o Senhor. Vai ficar aqui quem? Os que são falsos, os que não são verdadeiros, os que não creram, estavam apenas fingindo, estavam vestindo apenas uma aparência de piedade, mas negavam a fé lá no seu coração, não tinham fé nenhuma. Então, esses vão ficar e esses vão continuar nos seus serviços religiosos, né, nos seus rituais religiosos, nos seus, como é que a gente fala, nos seus cultos, com suas liturgias, né, religiosas, e vão até mesmo se unir, né, se juntar todos, né, para formar aí aquela Babilônia, aquela que é a mãe de todas as meretrizes. Então, eles vão ficar aí, depois vão receber exatamente esse batismo aí com fogo que está sendo citado aí, que a gente está estudando agora aí. Só isso mesmo que eu lembrei aqui dessa passagem, né? E aí ela fala aí do ardor de fogo, e aí fazendo a ligação lá com o batismo com fogo. Tá bom, irmão? Só isso. Opa, tirei aqui sem querer, mas Michel já frisou aí também, o irmão Wesley, e só lembrando que aí está sendo usado a questão do batismo, porque o significado de batismo é imersão. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, esses daí que vão sofrer esse juízo, que fogo significa juízo nas escrituras. Esses que vão sofrer esse juízo aí, eles vão ser imersos totalmente. Eles vão ser colocados em completo juízo. É por isso que está o assunto de batismo, que significa em, colocado em, ou imersão, como o Michel falou no começo aí, que o irmão aqui deu a definição, só relembrando, né? Batizar significa colocar em, implica imersão. Então, esses daí, os incrédulos, que tiveram essa aparência, como o irmão colocou aí, né, de piedade, de uma falsa devoção a Deus, mas estavam ali só por interesse, após o arrebatamento, eles não terão mais nenhuma chance de estar ouvindo o Evangelho da Graça e vão ser mergulhados totalmente no juízo. Isso é um batismo com fogo. Só para relembrar aqui também os irmãos. Por exemplo, Dal, abre novamente lá em Mateus 3:11.
Michel, se você estiver falando, o microfone está desligado, viu? E estava mesmo. Vou repetir. A fala aí do João Batista, que diz, né, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí, por causa daquela passagem de Atos 2, né, a gente pode até confundir e achar que João Batista estava falando desses dois batismos aqui no mesmo evento, mas são eventos separados. Porque esse batismo com o Espírito Santo foi o que a gente viu lá o que tem lá em Atos 2, e o com fogo, que é esse batismo com fogo, que é o nosso assunto, é quando o Senhor Jesus ele voltar publicamente, né, para julgar as nações. Então são dois períodos diferentes. Porque aí no verso 3, né, bora ver a partir do 1 ali, Atos 2, 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Então está trazendo uma característica, vamos dizer assim. Não está dizendo que foi com fogo, é como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Porque, como a gente viu, fogo significa julgamento, juízo. A gente sabe que quando o Espírito Santo desceu sobre o homem Jesus, né, no batismo, ele desceu como um pomba, como um paz, porque não tinha o que julgar ali na pessoa do nosso Senhor Jesus. Mas quando o Espírito Santo desce nos crentes aí para formar, para dar início ao corpo de Cristo na igreja, né, nessas 120 pessoas, ele chega dividindo, vistas por eles, línguas repartidas como que de fogo, porque estava chegando em julgamento ao mal. Então, foi a forma como o Espírito Santo trabalhou nesse batismo, né, como que de fogo. Totalmente diferente quando ele desceu sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. Só que quando o João Batista fala que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele está trazendo aí dois eventos diferentes, não necessariamente esse evento aí unicamente a esse de Atos 2. Então, só para reforçar, os irmãos falaram aí, mas eu vou repetir. Como o batismo, ele tem um significado de colocar em, então, quando se trata de batismo com fogo, então, significa colocar em julgamento, imergir algo ou alguém em julgamento, que é justamente o que o Senhor vai fazer quando ele vier publicamente para julgar as nações. E incluindo as pessoas que ouviram o evangelho da graça e negaram, que é o que a gente vê lá em 2 Tessalonicenses 2, se tratando dessas pessoas que ouviram e negaram a palavra da graça, do evangelho da graça. A partir do... Isso. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então Deus ele deixa muito claro o objetivo dele aí do lado da sua soberania, de que ele que vai enviar a operação do erro para que essas pessoas creiam na mentira. Pessoas essas que na oportunidade devida não creram, negaram o evangelho da graça. Então isso significa o batismo com fogo, ser colocado em juízo. Muito bom, eu mesmo achava que era a mesma coisa. A gente poderia abrir aí em Gálatas, capítulo 5, verso
17, voltando ali no que Michel apontou lá de Atos 2, né, quando houve o batismo ali do Pentecostes, e desceu ali o Espírito, como que, como, como línguas de fogo, e a gente sabe que os pentecostais gostam muito de tomar isso aí, e aí buscar, né, o batismo com o Espírito, e aí fica clamando que para descer fogo do céu, né, para eles serem batizados com o Espírito Santo, não sabendo eles que pedindo isso, está pedindo, na verdade, juízo, né? Mas o Espírito Santo veio sobre, né, esses que estavam ali no cenáculo dessa forma, em contraste, né, como o Michel colocou, com o Senhor Jesus Cristo, que veio como pomba, e aí sobre os homens ali no cenáculo e as mulheres também, né? Ele veio como com ligas de fogo, significando que ele não ia ter paz, né? Ele ia estar habitando em nós, mas não ia ter paz. Por quê? Por causa disso aí que fala em Gálatas, né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então o Espírito Santo não tem paz habitando em nós, por quê? Porque ainda em nós temos a carne ainda em nós, né? Temos a carne ainda em nós, e aí o Espírito Santo aí não tem paz, ele vai estar militando, né? A carne militando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Você vê que aí o Espírito, letra maiúscula, não é o nosso Espírito, a carne combatendo contra o nosso Espírito, mas contra o Espírito Santo. O Espírito aí está em letra maiúscula. E o Espírito Santo contra a carne, né? E aí depois ele continua, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, e aí vai. E Paulo aí está chamando a atenção dos Gálatas para andar no Espírito. E assim não satisfazendo os desejos da carne. Mas aí está nos mostrando que há um embate. Então o Espírito Santo não veio habitar em nós ali paz, por causa da carne. Né? Por causa da carne. Quando nós fomos arrebatados, tivemos nossos corpos transformados, e aí sim glorificados, aí não haverá mais a carne, essa velha natureza, mas o Espírito Santo vai continuar habitando em nós. Mesmo depois que nós fomos arrebatados e estivermos lá no céu com o Senhor Jesus, com nossos corpos glorificados, o Espírito Santo vai continuar habitando em nós. Mas aí agora sim, né, em paz, porque aí já não vai ter mais o pecado. Pecado não, a carne, né, do caso. Não vai ter mais a carne para estar nessa milícia aí, né, nessa luta. A irmã Sheila, ela levantou a mão. Quer perguntar, irmã? Sim, irmão. Perguntar como é bom a gente, na realidade, aprender as coisas boas do Senhor. Porque ouvindo agora, eu digo, meu Salvador, quantas vezes meu pai, eu cantava onde estava pedindo que o Espírito de Deus descesse como fogo e enchesse a gente de novo, meu Pai do céu. Ai, Jesus, mas Deus sabia que eu cantava aquilo ali, era inocente, que eu nunca na minha vida... meu Pai, mas graças a Deus, meus irmãos, pelo bom hoje aprendizagem que o Senhor está me dando. Ai, ai, graças a Deus que agora eu entendi. Eu não sabia, ó. Não explicavam, né? E a gente vai fazer com uma história. A Maria vai com as outras. Aprendendo só, meu Pai. Que bom, irmão, graças a Deus. A gente hoje está aprendendo o que é bom. Obrigado. Ai, ai. Só aproveitando a irmã Sheila também, as outras irmãs aí tiveram
alguma dificuldade em entender essa parte aí? O porquê está se usando essas palavras, né? Batismo com fogo, porque é usado lá em Mateus. E a razão disso aí, né? As irmãs estão conseguindo entender, todas as irmãs aí, não tem nenhuma dúvida de nada não, né? Agora eu entendi perfeitamente, graças a Deus. Amém. Então, se está tudo bem aí, a gente vai... Algum irmão também, né? Não sei, né? A gente vai passando para o próximo ponto, a não ser que tenha mais comentários também. Então, só para confirmar ainda mais, no próprio Mateus 3, né, no 11, no versículo abaixo, né, o 12, acredito que também fica bem claro a questão do fogo, né? É só ler o próximo versículo, né? O 11 vai falar, né? Batiza com o Espírito Santo e com fogo, e no versículo 12, ele vai ficar cada vez mais claro ainda o que significa, né? Essa questão do fogo no versículo 12. Então, em sua mão tem a palha, limpará a sua ira e recolherá no celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. A gente sabe quem é a palha, né? E fica bem claro, e acho que Malaquias também, né? Malaquias 4. Malaquias 4, primeiro. Malaquias 4, primeiro. Acredito também corrobora com isso. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Ok. Agora entendemos muito bem o que significa fogo, né? Fogo é juízo, é julgamento. E ninguém cante mais não, viu? Desce fogo, ninguém faça isso não. Graças a Deus, Deus não vai fazer isso com ninguém, né? Aqueles que são verdadeiros, não. Leones, tem uma pergunta? Se quiser, irmão, perguntar aí. Leones, aqui já tem Nalva também, que levantou a mão. O irmão Leandro fez a pergunta anteriormente aí, ó. Foi? Opa. Um pouquinho atrás aí, você vai ver a pergunta dele. Espera aí. É esse aqui? Deixa eu ver. Então, o batismo com fogo é só para professo. Irmãos. É isso aqui, Leones? Se você quiser, pode abrir o microfone aí, Leones, se conseguir, viu? É isso mesmo, Dal. Pode perguntar aí, falando aí, que talvez seja melhor. Não é porque eu estava um pouco desatento, mas aqui no meu entendimento, no caso, o batismo com fogo aí é só para incrédulo, para pessoas que professam, que não é crente de verdade, né? Isso, sim. Julgamento, juízo, somente para incrédulo, para ímpios. Então, é por isso que Michel destacou bem, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Batizará com o Espírito Santo é para aqueles crentes verdadeiros, aqueles que têm fé. E batismo com fogo, isso aí é para os incrédulos. Uma coisa é para o trigo, como os irmãos falaram aí, Isaac falou, e outra é palha, que é o joio, né? A irmã aqui também levantou a mão, cadê a irmã? Nalva, pode perguntar aí no chat, ou pode ligar o microfone e perguntar também.
Oi, meu irmão, boa noite. Então, o Leones acabou, a pergunta dele acabou respondendo a minha, né? Eu estava com essa dúvida também, e aí eu ia até usar como exemplo a dúvida que eu estava, né? Que era 1 Coríntios 6:19, que fala, né, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós. Mas quando o Leones perguntou, ele já me deu a resposta. Em todo caso, obrigada, meu irmão, pela oportunidade. Que bom, irmão. Maravilha. Então tá bem esclarecido, né? Tá tudo certinho aí, né? Entende agora que é a questão de fogo na Bíblia. Isso aí é tratamento de Deus, né? Com incrédulos, né? Michel, Tem uma pergunta aí, Inclusive, tem outra aqui? Opa, tem, qual é, ué? Acho que eu não tô conseguindo ver, não. Cadê? Deixa eu aqui. tá aí no chat aí, acho que da irmã Cíntia, né? Não, ela falou, foi ela que mesmo que falou. Deixa eu ver. Minha dúvida é em relação à palavra piedade. Boa pergunta aí. Minha dúvida é em relação à palavra piedade, porque os ímpios são chamados impiedosos. A irmã quer saber a respeito dessa palavra piedade, o significado realmente de piedade. Acho que ela está perguntando assim, minha dúvida é em relação à palavra piedade. Por que os ímpios são chamados impiedosos? Eu estou entendendo assim. Confirma aí, irmã. Cíntia, pode ligar o microfone aí, viu? É isso mesmo. Como o irmão Michel entendeu. Aí foi o irmão Wesley. É porque os ímpios são chamados de impiedosos, porque não existe piedade, ele tem um sentido assim de devoção a Deus. E os ímpios, ainda que eles aparente, como o irmão falou aí, né, uma aparência de piedade, uma aparência de uma verdadeira devoção a Deus, Deus sabe do coração deles que eles não exercem realmente fé. Então eles são chamados de impiedosos. E o piedoso é aquele que é o verdadeiro cristão. E os ímpios, que são os incrédulos, são impiedosos. Eles se envolvem na profissão cristã como que tendo devoção, reverência a Deus, mas na verdade, como até o irmão Wesley explicou aí, né? Se quiser falar um pouco mais, Wesley. Não, tá, é isso aí mesmo, Dal, tá ótimo aí. E a irmã Cíntia, deu para entender ou ficou mais alguma coisa sem esclarecer? Deu para entender. Eu? Pronto. É que essa palavra realmente, algumas pessoas não têm bem definido, não, né? Piedade. Mas piedade tem a ver com isso, a devoção a Deus. E tem a ver também com os passos do Senhor, né? Que é o mistério da piedade. E o Senhor era o próprio Deus vindo em carne, né? Vindo aqui em semelhança do homem. E acho que é em Timóteo que está escrito, né? Sobre isso. Mas para nós aqui, quando nós somos ou exercemos piedade, é porque nós estamos dizendo que nós somos devotos de Deus. Nós temos fé em Deus e cremos no que Ele está falando e somos verdadeiros para com Ele. Só que os impiedosos são esses daí que Deus reconhece que não tem nada a ver com Ele. Lusitânia. Mondal. A gente está no contexto de Mateus 3:11, é isso?
É que eu tô... tá muito ruim aqui para ler aqui. A gente está falando aqui sobre a questão de batismo, né? Não, sim, eu estou acompanhando tudo. Mateus 3:11. Pronto, vou fazer minha pergunta. Pronto, 3:11 aí que a gente está. Então, João falava de dois assuntos distintos, é isso? Assuntos não, perdão. Perdoe-me. Dois batismos distintos, é isso? Justamente, isso aí. É o assunto que a gente está tendo aqui é de batismo, né? Então, em Mateus 3:11, vamos dar uma lida lá de novo. Ele fala aqui sobre o batismo dele, que é o batismo com água, né? Sim. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Sim. Mas aquele que vem após mim, ele está falando do Senhor, né? Que vem após mim, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele é Dal? Acho que ficou mudo. Também achei, irmão Wesley? Tá me ouvindo? Tô vendo. Acho que Dal cortou, deve ter caído a internet dele. E se eu continuo? Michel, quer continuar aí? Pode ser, irmão. Então, irmã Lusitânia, quando o João Batista ele fala no final aí do versículo do 3:11, Mateus 3:11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O João Batista ele não estava Só um minutinho, irmão. Me perdoe estar interrompendo o senhor. Só para não perder a linha do raciocínio. me chama de senhor, não, irmão. Desculpa. É que eu costumo do irmão Dal e irmão Wesley. Tá, então vamos lá, Michel. Foi no automático. Agora ela me chamou de senhor, tá vendo aí? Não, eu sabe que eu chamo de senhor, não tem jeito. Tá? E o irmão Dal. Mas Michel tá perdoado. Vamos lá, Michel. Eu entendi. Põe aquela tela lá para eu ler ali, por favor. Eu não tem como não, irmã. Tá bugado aqui no meu. Dal que compartilhava, só que ele saiu aí, né? Com espírito e com fogo. Eu tô abrindo o meu aqui. Já Vou entendi. tentar compartilhar aqui. Então, no caso, esse com fogo não tem a ver com a descida do Espírito em Atos? Não, por quê? A gente viu lá em Atos 2 que fala que foram repartidas línguas quando eles receberam o Espírito Santo, né? Foram repartidas línguas como que de fogo. Sim. Foi uma característica dada às línguas. Não necessariamente que eles receberam o Espírito Santo com fogo. Perfeitamente. Entende? Então, quando João Batista ele falou que o Senhor iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele estava falando de dois eventos distintos. Ele não está falando unicamente do que aconteceria lá em Atos 2, porque em Atos 2 o foco foi o batismo do Espírito Santo, para o que a gente já viu que foi para formar o início do corpo da igreja aqui na Terra. Mas o batismo com fogo, que é um assunto específico, batismo com fogo, que é o segundo ponto que o João Batista cita aí, tem a ver com o juízo que o Senhor vai fazer quando ele voltar publicamente à Terra, onde os ímpios serão batizados nesse julgamento. Então, quando a gente lembra que batismo significa colocar em ou imersão em alguma coisa, então é entender de que o Senhor Jesus vai imergir, vai colocar essas pessoas em um profundo julgamento, que é o que remete à palavra fogo. Santo Deus. Eu vou fazer minhas palavras da irmã Sheila. Não, eu nunca fiz isso não, tá? Mas eu confesso que estou
Estou tão chocada quanto ela. Nunca falei isso não, tá? Mas tudo bem. Ok, obrigada, irmão. Que Deus nos abençoe. Muito bom. Eu também, irmã. Tô bestificada, como diz minha avó. Hoje está sendo uma noite de revelações, né? Poxa, não, esse assunto é demais. Esse assunto é Não, demais quando a mesmo, viu? Rafaela falou ali, eu não me dei, não, mas assim, aí quando foi que o irmão perguntou, eu falei, peraí, vamos recapitular isso aí. Aí depois a irmã Nalva completou. Eu falei, então, tem que perguntar mesmo. Mas era porque nós éramos ensinados errado, irmã. Botar a gente para cantar língua de fogo de Deus descendo para queimar a gente. Então, por essa parte. Pode continuar. Obrigada. E a gente vai, Maria, com as outras, desce fogo do céu para nos queimar, né? Aí, ó, só pedindo para Deus julgar. Ai. É porque assim, essa questão, né, da gente sempre estar ouvindo um termo, mas remetendo a um significado específico. No caso, principalmente aos pentecostais, né, o sistema de doutrina é entender fogo como algo positivo, uma coisa que a pessoa vai sentir, vai mostrar sinais de que Deus está usando a pessoa e para isso é necessário o fogo. Tanto é que quando a gente estudou aquele assunto do batismo do Espírito Santo, a gente viu como é confuso isso no sistema religioso e como eles remetem esse assunto na questão de dizer que uma pessoa é batizada, ela tem um batismo do Espírito Santo quando ela demonstra tais sinais. E para isso ela tem que ser batizada com fogo. Então, entende a bagunça dos termos para levar uma coisa que não tem sentido biblicamente? Fogo sempre teve na palavra de Deus um sentido de julgamento. O irmão Isaac aí citou lá Malaquias 4, que fala que o julgamento de Deus é como forno, né? A gente viu lá fogo. O Senhor, quando fala do lago de fogo, olha o termo aí, lago de fogo, ele fala que é fogo e enxofre, né? Que remete a coisas quentes, coisas que nos dão agonia. É julgamento de Deus, leva a julgamento. Então, nunca foi como uma coisa positiva. Então, é isso que a gente está vendo aqui, que esse batismo com fogo, isso é algo péssimo para quem vai passar por esse batismo, não tem nada de bom. Pois não, Michel. Desculpa ter interrompido você naquela hora. Que eu achei que tivesse concluído ali. Como fazendo uso do que você falou naquele dia. A questão é essa palavra batismo, que não é necessariamente da forma como nós pensávamos, né? Que não necessariamente é em água, mas é em alguma coisa. Eu entendi perfeitamente. Obrigada, irmão. Deixa eu concluir também o que a irmã falou aí. Exatamente, quando o Wesley falou batismo com fogo explicando, eu disse, oxi, batismo com fogo. Aí depois, quando falou que batismo significa também imersão, e eu fui também aqui, fiz que nem os irmãos gadarenos, viu? Fui no dicionário aqui agora e vi, e tem imersão, batismo. Então, tem tudo a ver. É imersão ao fogo, né? Muito obrigado, irmãos. Michel, Wesley, irmão Dal, todos aí. É porque, na verdade, irmãos, como nós aprendemos, né? A gente achou que as colocações que foram nos dadas, né? Que estava correto, e desde quando não estava correto. E tem coisas mesmo que a gente vai e pede o discernimento do Espírito Santo, quando a gente vai abrir a palavra para examinar a Escritura, a gente vê que tem coisas que, eu não sei os irmãos, mas tem coisas assim que eu achava que, eu às vezes entrava em conflito comigo mesmo, mas o pastor falou assim e está assim, aí eu ficava, por quê? Porque tem alguma coisa aí que não está se encaixando, só que a gente tenta buscar, né? E aí agora é coisa assim que a gente fica, como eu disse, como dizia minha velha avó, eu fiquei bestificada.
Agora eu fiquei foi alegre, que eu não vou pedir mais fogo do céu para me queimar. Verdade, irmã. Eu também não. Aí, irmãos, tem duas coisas, né? A gente não pede nem fogo, que é juízo, e também a gente não pede o Espírito Santo. É outra coisa que os pentecostais gostam muito de fazer, e as outras igrejas também, né? De ficar pedindo a vinda do Espírito Santo para estar fazendo o batismo ou estar fazendo qualquer outra ação, né? E isso aí a gente não vê nenhuma oração, né, dos apóstolos, dos cristãos ali, orando ao Espírito Santo, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vem e habita, né, naquele que crê. E isso é uma coisa, vamos dizer assim, é um fato que acontece, vamos dizer assim, automaticamente depois que a pessoa creu no Senhor Jesus Cristo. A pessoa creu no Senhor Jesus Cristo, mesmo que ela não tenha sido batizada no batismo cristão, né? Ela creu no Senhor Jesus Cristo, né? O Espírito Santo vem, né? E vai habitar nessa pessoa. Aí, em Efésios, fala do selo, né? O Espírito Santo vem e sela. Ele não fala mais de batismo, vai falar do selo do Espírito. Esse selo do Espírito é exatamente o Espírito habitando no cristão, né? Ele habitando no cristão, ele está selado. Ele não está falando que é batizado, porque o batismo com o Espírito Santo aconteceu uma vez só, que foi lá no Pentecoste, né? É por isso que em Efésios fala assim, há um só batismo, né? E esse batismo com o Espírito Santo ocorreu lá, no cenáculo ali, entre aqueles 120 ali, inaugurando ou iniciando, né, a igreja, né, dando início, né, à igreja. Então, ali houve o batismo com o Espírito Santo. Todos os crentes depois, né, que vieram a crer no Senhor Jesus, depois daquele fato ali, daquele batismo, não foram mais batizados de novo. Quem crê não está sendo batizado, está sendo selado com o Espírito Santo. Como é que acontece esse selo? Com a vinda do Espírito Santo e habitando na pessoa. Então, a pessoa agora é selada no Espírito. A gente vê isso lá em Efésios, acho que é capítulo 2, verso 13. Eu vou botar aqui só para os irmãos poder ver aqui, né? Efésios 1, 13, 14. Deixa eu botar aqui para os irmãos aí terem Efésios, capítulo 1, 13, né? Aqui. Sim, Efésios 1, 13 e 14. E vós, em quem também estáis, depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e também, tendo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Pronto, tá vendo aí, irmão Raimundo leu aí para nós. Então, ó, depois de haver crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, essa questão de ficar também pedindo o Espírito Santo, o cristão pedindo o Espírito Santo, se é um cristão verdadeiro, o Espírito Santo já habita nele. Não precisa mais estar pedindo, né, estar clamando pelo Espírito Santo, orando ao Espírito Santo, não. Isso não é de acordo com o que a palavra nos ensina, tá? Então, nem pedir, né, para o Espírito Santo vir e habitar, porque ele já habita naqueles que são verdadeiros, e muito menos pedir fogo, né? Aí é pior ainda, porque pedir fogo é pedir juízo, né? Então, essas duas coisas aí não estão de acordo com aquilo que as epístolas, os cristãos ali, né, no início, eles praticavam e com o que os apóstolos ensinaram. Isso foi coisa dos homens que vieram depois e passaram a ensinar essas coisas aí. Irmão Michel?
Irmão Michel? Oi, tô aqui, irmão. É porque eu queria apresentar o livro de novo, mas eu não sei se você pode mandar o link aí para eu abrir e fazer a apresentação, ou você apresenta aí, a gente Eu continuar a mando. É leitura. porque não tô conseguindo compartilhar, não. Então mande um Mandei, link. eu mandei aí no chat. Aqui, acho que eu consigo aqui, Wesley, de novo. Pronto, Dal chegou aí. Pronto, Dal, compartilhe o livro aí de novo, que eu estava compartilhando aqui a Bíblia, mas pode compartilhar, vou sair aqui. Valeu. Tomei um tropeço virtual aqui. Tomei uma queda eternalta. Aí consegui voltar. Ainda bem que a gente tem um reserva, né, para entrar, quando o titular se contunde. Verdade. Michel tá aí. Aqui, o irmão Adriel fez uma pergunta aí. Michel, se puder ler. Segunda Reis, capítulo 2, verso 11. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Fogo é figura do juízo de Deus, e o mesmo fogo referente à carruagem de fogo de Elias. Ou seja, eu acho que a dúvida é se fogo tem a figura do juízo de Deus, porque a carruagem, os cavalos que desceram ali estavam de fogo, se representa juízo também. Vou me atrever a falar um pouquinho aqui, mas talvez o irmão Wesley aí, ou Isaac, que conhece mais assim o Antigo Testamento, pode falar. O profeta, que é o profeta Elias, ele caiu em uma certa depressão, né? Se não me engano, ele mesmo foi perseguido por Jezabel. E por causa desse declínio dele aí, né? Essa falta de confiança no Senhor, o Senhor acabou tirando ele do seu exercício de profeta. Então, o Senhor julgou ele nisso aí. Então, houve uma separação dele, se não me engano, é Eliseu, né, que é separado dele. Quem entrou no lugar dele foi Eliseu. Alguns irmãos me corrijam aí, por favor. E quando a gente vê aqui no versículo, diz que... deixa eu voltar aqui um pouco. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou. Então, houve essa... Coloca para a gente ler, Dal. Deixa aqui. Segunda Reis, peraí. É porque eu tô lendo no chat, né? Foi isso mesmo. Segunda Reis. Desculpa, achei que você estava colocando a Bíblia. Não, mas vou botar, foi bom você lembrar, porque a pergunta dele já está aqui, já com o versículo, aí para a gente ver melhor aqui. Foi bom você falar aí. Peraí, Segunda Reis 2:11. Só para fazer um resumozinho, né? Então, o Senhor já rejeitou aí a questão do exercício de Elias como profeta, devido à falta de confiança dele, né? Depois que quiser dar uma lidazinha, ou ver isso aí.
Então, aqui estava ele, Elias e Eliseu. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias, ele subiu no carro de fogo? Não. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Mas Deus fez o julgamento e Eliseu foi colocado no lugar de Elias, logo após isso aqui. Então, continua sendo o mesmo sentido. De fogo, de juízo e de julgamento. Outra confirmação da em Malaquias 3, no versículo 2, vai ficar bem mais claro ainda quanto a essa vinda do Senhor, até para a gente separar também, né? Porque muita gente confunde essa vinda do Senhor. Então, o arrebatamento, ela não vem em juízo, não vem em fogo, mas no milênio sim, e ela vai estar sempre clara nessa questão do fogo. Malaquias 3, 2, nisso. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então, bem claro aqui que no milênio, essa vinda aqui é milênio, ele vem como fogo, porque ele vem em juízo. Não sei se isso ajudou aí ao irmão Adriel, mas algum outro irmão aí, quem sabe, pode também complementando aí o que a gente está falando. Na verdade, Dal, eu vinha trazer aqui algumas situações assim que em denominações antes a gente aprendia, mas a gente via mais pelo que, como a irmã falou aí, Maria vai com as outras, aquilo que às vezes a gente assistia até um filme e via naquele desenho Elias subindo em carruagem de fogo e tal, mas a gente, quer dizer, na verdade a gente não procurava ver o que é que nos guia, que é a palavra de Deus. O cristão é guiado pela palavra de Deus, que é o que nos guia é a palavra de Deus. Né? A prova absoluta, o que é a verdade absoluta é a palavra de Deus, e não o que Raimundo fala, ou que a gente comete às vezes vamos colocar um erro, não de acordo com a palavra, mas um erro de falar, trocar um profeta, alguma coisa assim, né? Mas a palavra não, a palavra deixa claro que ia carruagem de fogo, não, carruagem, e ele subia no redemoinho, né? Então fica mais fácil quando realmente a gente vai para a palavra. Mas essa dúvida é muito bom. Hoje, como o irmão falou, revelações, que revelações é a palavra de Deus. Irmão quiser completar aí, pode completar. Aqui, Adriel colocou aqui um versículo bom também. Deixa eu compartilhar. 1 Pedro 1:7. A gente vê que o fogo ele tem o sentido de julgamento. Para os incrédulos, de juízo. Opa, errei. Acho que foi o tropeço. Deixa eu ver aqui de novo. 1 Pedro 1:7. Boa noite. É porque, tipo assim, entendo também que fogo esteja no sentido de juízo e também de purificação. Mas essa purificação aí ainda significa julgamento. Não vamos dizer assim, tá separando as coisas, né? Esse sentido de como você falou, que tá certo mesmo, de
de purificação é separando as coisas. Então, o fogo também faz isso. Um ourives, né? Os irmãos falam isso aí, que uma pessoa, quando vai provar um ouro é levado ao fogo, aquelas impurezas, não sei se é ouro, se é outra prata, algum irmão pode falar melhor, as impurezas, quando são levadas ao fogo, elas são separadas, elas são tiradas, né? Então, tem esse sentido também de purificação, mas o mais correto seria a gente ver que é Deus fazendo um certo julgamento. E nesse julgamento aí existe um certo conflito, né? E há uma separação. É por isso que naquele versículo lá de Atos, que até o Wesley falou, são línguas repartidas e como que de fogo, ou tendo uma aparência de fogo, né? Então são línguas repartidas, porque haverá realmente um conflito, haverá uma separação ali, haverá um certo tipo de purificação, como você falou. E esse versículo que você falou aqui é muito bom. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, aqui o fogo tem esse sentido aqui também, de provar, como tem na Coríntios, né, sobre as obras também, que as obras de cada um será provada. Então, haverá uma separação daquilo que serve e daquilo que não serve. Por que a palha ou o joio vai ser lançado no fogo? Porque não serve. Então, quando o fogo vem, ele vai estar consumindo aquilo que não serve, né? E tem esse sentido de julgamento. Deus julga com isso aí. 1 Coríntios 3, Dal, versos 12, 13 e 14. Pronto, e 15. Obrigado. Pode continuar aí. Eu vou compartilhar aqui. 1 Coríntios o quê? 3, versos 12 ao 15. Falando aí nesse sentido que Dal está explicando, né? Porque o fogo aí, nesse sentido desse julgamento, para aqueles que não são verdadeiros, mas que a palha, o feno, aquilo ali se acaba, né? Agora, para o cristão que passa por uma prova, um julgamento de Deus, né? É como o ouro quando passa pelo fogo, ele se torna mais puro, né? Como o irmão falou, purificação, mas isso é para o crente, né? O julgamento de Deus nunca vem para o cristão, ou vamos dizer assim, a prova, ou o julgamento, a gente sabe que a gente passa pelo julgamento de Deus, porque nós somos filhos, o julgamento aí no sentido da disciplina, né, da ação de Deus em nossa vida, para nos purificar, né, e assim nos tornar vasos melhores para Deus, para a glória do Senhor Jesus, né. Então aí em 1 Coríntios 3, do verso 13, 12, né, até o 15, fala assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, a gente está vendo aí um julgamento de quê? De qualidade, né? Existe o julgamento para juízo, para condenação, existe o julgamento também para você ver a qualidade de uma determinada obra. Se aquela obra é de uma qualidade boa, ela vai permanecer. Se aquela obra não é de uma qualidade boa, é feno, palha, ela não vai permanecer, é o que está falando aí, né? E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o Espírito de Deus habita em vós. Entendeu? Então, a gente está vendo aí o fogo sendo usado aí nesse julgamento, né, da obra da pessoa, de cada um, e aí esse julgamento vai mostrar as obras que são realmente de Deus, que é ouro e prata, e essas com fogo ou com o julgamento de Deus, elas se mostram mais puras ainda, mais preciosas, vamos dizer assim. E aí, lembrando, os irmãos, que todos nós vamos estar diante de Deus para ser julgado, né? Diante do Senhor.
Isso a gente vê em Romanos. E o julgamento, só que o julgamento do crente, do cristão, não é um julgamento para condenação, né? A gente não vai estar diante de um juiz que vai bater o martelo e nos condenar para o fogo eterno, não. A gente vai estar diante de um juiz que vai olhar as nossas obras, né? Ver toda a nossa vida, o que a gente fez aqui durante toda a nossa vida aqui, e vai dar o galardão, vai dar o louvor, né? Vai fazer isso. É um julgamento não de condenação, mas um julgamento de qualidade. Imagine assim, vocês já viram um concurso de obras de arte, vamos dizer assim, né? Você tem várias obras de arte, vários quadros pintados de vários artistas, e tem os juízes ali que vão analisar aquelas obras de arte, né? E vão dizer assim, não, a melhor obra de arte aqui, a mais bonita, aí recebe o prêmio de primeiro lugar, a outra, segundo lugar, a outra, terceiro. Então, eles estão analisando as obras de arte ali, a qualidade, né? Outros fatores, e não vai pegar aquelas obras de arte depois e jogar no fogo e condenar. Não. Elas estão analisando a qualidade de cada obra de arte. Então, é esse tipo de julgamento de juiz, não é o juiz para condenação, que os infiéis, os impiedosos, aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, esses aí sim vão para o julgamento do trono branco, e lá, no julgamento do trono branco, só vai ver bater o martelo, né? O juiz vai bater o martelo, nosso Senhor Jesus Cristo, e dando a sentença final condenatória, né? Não vai analisar a obra boa, a obra ruim, ou dar louvor, ou dar galardão, nada disso, né? Esses aí é para ouvir a sentença de condenação. Então, tem essas diferenças aí, né, que a gente tem que, de acordo com o contexto da palavra, a gente vai entendendo, né? Os irmãos, tem vários escritos aí que nos ajudam muito a entender isso aí. Danilo Barbudão. Boa noite, irmãos. Não, eu ia falar desse versículo aí mesmo que o Wesley colocou aí, 1 Coríntios 3,13, né? Que, na verdade, como o irmão Dal falou aí, eu mesmo entendi perfeitamente quando troquei a palavra fogo por julgamento. E aí deixa muito bem claro, né? Aí eu entendi, para o irmão que perguntou aí, eu acho que facilitaria também. Obrigado, viu, irmãos? Então, irmãos, aí, né? São 9h31. Rendeu bastante, né? O batismo com fogo. Era necessário conhecer isso aí, viu? A gente vê o quanto a má doutrina fermentou, inchou, né? No meio do cristianismo. E como as irmãs estavam falando aí, né? Tudo entendia errado, mas não percebia, né? Porque as pessoas falavam, não tinha explicação. Mas com certeza um dia todos os irmãos aí que infelizmente, né, estão sendo enganados, eles vão compreender perfeitamente. E aqueles enganadores, esses daí sim vão ser levados ao fogo do juízo. Vai ser levado ao fogo do juízo. Os enganadores, sim. E todos serão libertos, totalmente de todo engano, graças ao Senhor, né? Então, é muito bom a gente ter esses assuntos, a gente tem que agradecer muito ao Senhor por nos tirar de uma confusão, não se achando, né, nenhum de nós melhor do que os nossos irmãos estão lá, mas sentindo também, sentindo essa tristeza, né, de ver que
amados irmãos estão sendo enganados dessa forma. E isso eles ficam aterrorizados, né? E falam coisas que não tem, sabe, como o irmão Wesley falou há pouco aí, mostrando um versículo. As obras serão provadas, né? Existem obras que são de ouro, de prata, pedras preciosas, de feno, madeira e palha, né? Madeira, feno e palha. E é justamente o fogo aí para esse julgamento para o cristão, como o irmão falou, não tem nada a ver com juízo de condenação, mas sim um julgamento daquelas coisas que não servem, as impurezas, purificando justamente o crente. Então, irmãos e irmãs, muito bom, viu? Próxima reunião, se o senhor não vier buscar antes a gente aqui, que ele permita, né, se for da vontade dele, a gente continua com batismo cristão. Ok, Michel, mais alguma ressalva de algum irmão aí? Alguém quer falar mais alguma coisa?